Hoje, hoje vai ser bem diferente. Na verdade, vai ser muito diferente. Eu estou até adiantando a capinha aqui do podcast lá, que nós vamos estar colocando um novo estudo sobre o Livro dos Espíritos, para tratar explicitamente da filosofia espírita, né? A chamada filosofia espírita cristã. Nós compreendemos a parte científica, nós já estudamos de uma certa maneira, com uma certa abrangência, né? Com o livro dos médiuns. A parte religiosa do ponto de vista moral, nós temos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é também derivado do Livro dos Espíritos, é claro, mas igualmente se faz necessário revisitarmos com mais detalhes, com mais profundidade o Livro dos Espíritos, ok? E hoje, explicitamente, por solicitação da Luciene, e é claro, igualmente de todos nós, é importante revisitarmos esse tema, queremos compreender um pouquinho sobre como se forma o nosso próximo corpo físico, onde impacta a nossa consciência, aonde vamos reconhecer. Geralmente nós gostamos de enxergar assim, né? Se você é um radiologista, todo mundo sabe o que é um radiologista, é aquele profissional que tira raio-x. Ele é obrigado, por lei, a ter um dosímetro. Então ele é meio estranho, né? O conceito é estranho. E a gente aceita a realidade como ela é. Mas a pessoa veste um dosímetro. Então esse dosímetro fica no jaleco, onde não só o corpo físico dele se expõe à radiação, mas também esse dosímetro fica se expondo à radiação. E a cada X vezes por ano, ele tem que enviar esse dosímetro para análise e estudos explicitamente sobre o quanto de radiação, né? O quanto de radiação o corpo físico dele assimilou. Então é como se fosse ali uma prova física, como fosse um testemunho. Aquele dosímetro é um testemunho das radiações que chegam até ele. Nós vamos nos aprofundar aqui hoje um pouquinho mais e vamos compreender que quando estamos numa estação de desenvolvimento como é o planeta Terra, estando no corpo físico ou fora dele, nós também temos um dosímetro, que não tem só a função de dosímetro, que é o perispírito. Ele assimila, absorve todas as vibrações que nós emanamos. Tudo que irradiamos do nosso pensamento, todos os sentimentos que estamos naturalmente executando, nós irradiamos nesse dosímetro chamado corpo perispiritual. Como ele não tem somente a função de dosímetro, a intenção de observar e analisar, através dessa metáfora, a condição de dosimetria, é para monitorarmos exatamente que tudo que nós fazemos, pensamos, agimos e reagimos, mesmo quando estamos animando um corpo físico, nós assim procedemos através do perispírito. E estamos sempre cultivando um perispírito em condições cada vez melhor. Queremos estar em condições cada vez melhores, né? Só que sempre vem aquela dúvida sobre as dores e sofrimentos que existem no mundo, que é totalmente natural. Né? Quem observa o número de chagas, problemas, doenças, desvios, nascimentos estranhos, fetos mal formados, e todo mundo observa e analisa, nossa, que quantidade de sofrimento incrível, que absurdo, como assim? O espírito está sendo castigado por Deus? Então, qual é a visão espírita desse aspecto, dessa parte central dessa pergunta? O espírito está sendo castigado, punido por Deus? E nós vamos perceber que não é assim, ok? Então, temos que revisitar um aspecto muito anterior a isso tudo, que é justamente como nós percebemos o livre-arbítrio. Eu sei que vocês estão pensando assim, mas como assim perceber o livre-arbítrio? Sim, você possui liberdade ou não possui liberdade? Você sempre teve essa liberdade ou sua liberdade é proporcional? Ou ela sempre existiu? Eu sei que são perguntas complicadas, complexas, mas vamos revisitar hoje um pouquinho esses aspectos que são importantíssimos.
Eu sei que aqui vai ficar ruim de ler, mas eu vou fazer o possível para facilitar aqui a leitura, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, como que o materialismo observa, por exemplo, o livre-arbítrio, né? Eu acho que vocês não devem estar conseguindo enxergar direito, né? Tá muito ruim a imagem. Deixa eu fazer o seguinte. No tablet tá bom. Assim tá pequeno. Você tinha aumentado, tinha melhorado. Deixa eu abrir. Eu vou pro computador. Não, tudo bem. Mas quem tiver no celular vai ficar muito ruim de acompanhar. Deixa eu carregar aqui na planilha, que eu tive que fazer uma forma de planilha, só para a gente ver o contraste, tá? Como é tratado o livre-arbítrio pelo materialismo, pela teologia religiosa tradicional. Vamos lá. Então vamos ver como é tratada cada um desses aspectos, né? Como o livre-arbítrio é enxergado por cada filosofia da Terra, né? Hoje presente na Terra. Deixa eu só abrir aqui o arquivo, vocês me desculpem. Eu realmente não me atentei para essa questão. Pronto. Isso vai ficar mais fácil. E agora, dá para ver melhor? Dá para ver melhor, né? Sim. Né? Então vamos lá. Então, primeiro, como que o materialismo analisa o livre-arbítrio? E eu não estou sendo aqui eufemista, não, nem prejudicial a nenhuma visão, a nenhuma escola, a nenhuma estrutura acadêmica. É assim que a ciência da Terra, na sua secura de visão, aquelas pessoas que são classificadas e realmente denominadas materialistas, é assim que elas observam o livre-arbítrio. Então, vamos somente dar esse destaque. Então, como é o livre-arbítrio para eles? O livre-arbítrio não existe. Não existe. Você, em termos de essência, o seu padrão de comportamento é consequência do determinismo fisiológico, animal, de dor e prazer, castigo e recompensa. Você se resume a esse conjunto de escolhas autocentrada na felicidade de promover prazeres duradouros a um certo padrão de tempo, né? E contínuos no aqui e agora. Basicamente, se resume a isso. Então, a moral é determinada pelos limites impostos pela lei social. Somente isso o materialismo analisa e compreende esses aspectos. O que importa são os atos, não as intenções. Agora deve ter ficado ruim para vocês enxergarem, né? Eu não vou conseguir navegar aqui com facilidade. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver. Aqui ele pula logo para baixo. Então, a moral é determinada pelos limites impostos pela lei social. O que importa são os atos e não as intenções. Nas regras da República, se a gente parar para observar como funcionam as regras da República, me perdoem aqui, eu vou ter que reduzir um pouquinho o tamanho da tela, só para fazer esse comentário. Nas regras da República Humana, se você visivelmente se comportar segundo um padrão estabelecido em leis judiciáveis, você recebe o prêmio de viver os benefícios das organizações dos homens. São chamados direitos materiais. E se você não se comportar adequadamente, perde. Né? Perde. Deixa eu pegar esse texto aqui e eu jogo aqui. Vai ficar mais fácil todo mundo ver. Não sei se... Acho que agora deu para ver melhor, né? Acho que todo mundo está vendo melhor. Tá, ótimo. Então eu vou voltar no texto. O livre-arbítrio não existe. O materialismo concebe assim. Você, em termos de essência, o seu padrão de comportamento é consequência
consequência do determinismo fisiológico animal, de dor e prazer, castigo e recompensa. Você se resume a esse conjunto de escolhas, autocentrado na felicidade de promover prazeres duradouros e contínuos, no aqui e agora. Ok? A moral é determinada pelos limites impostos pela lei social. Todos assim analisam, enxergam. Se tem algum problema acontecendo na sociedade, todos querem apertar a lei social. Todos querem tornar a lei social mais embrutecida, tanto quanto foi observado mais uma pessoa com aspecto mais embrutecido. É exatamente essa a reação. A moral é determinada pelos limites impostos pela lei social. O que importa são os atos e não as intenções. Nas regras da República Humana, se você visivelmente se comportar segundo um padrão estabelecido em leis judiciáveis, você recebeu o prêmio de viver, né, os benefícios das organizações dos homens republicanas. E, se você não se comportar adequadamente, perde os direitos, podendo chegar na perda da liberdade material. Até aqui, não tem como a gente questionar. É exatamente assim, né? Certo? E como funciona a teologia religiosa tradicional? Né? Deixa eu só ajustar aqui, vocês me desculpem. Como funciona na teologia tradicional? Todo mundo está enxergando bem? Tá bem grande? Tá, né? Vamos lá. Deus teria te criado justo, sábio e com plenitude do seu livre-arbítrio. Devido a um pecado original coletivo, em desafiar Deus, você está na experiência física, sofrendo por ser, em essência, passível de cometer os mesmos erros que os outros, e dessa forma necessita igualmente dessa queda original ao mundo, para aprender com a dor e o prazer da vida fisiológica a obedecer a Deus. Gente, isso é teologia tradicional, tá? Dependendo de como você se sair na imersão da experiência física, você obterá uma condição de novo corpo, depois da morte, que será submetida à dor eterna, que é a classificação de inferno, ou de prazeres eternos, que é o céu, classificado como céu. Ou seja, por medo das dores eternas, da condição fisiológica nova, você busca não agir no mal, e sim gerar o bem. Não por sua consciência, mas por um agente externo ao seu controle, impondo que você produza melhores reações. Ok? Então, supostamente, Deus estaria usando o medo das dores fisiológicas desse novo corpo em possíveis dores eternas, para te condicionar para o melhor. Até aí, eu acho que todos concordam, né? Eu sei que é um assunto delicado. Então é assim que entendemos o materialismo, é assim que trata todas as teologias religiosas tradicionais. Ok? Como é tratada os chamados espiritualistas, ou espiritualismo? Vamos ler aqui com calma. Perdoe aqui, deixa eu só ajustar aqui de novo. Então, como podemos, quem quiser buscar e analisar, estudar essas histórias, né? Todas as culturas ancestrais, tanto hebraica, budismo, o hinduísmo, shintoísmo, apresentam que você recebeu de Deus um livre-arbítrio, primeiro, em condições plenas de consciência. E, ao contrariá-lo, precisa reencarnar. Ao retornar na nova encarnação e errar novamente no mesmo gênero de culpa, o que ocorre com você? Você volta na vida seguinte em pior condição,
para que você resgate o erro acumulado desde a primeira vida. Se os seus erros acumularem ainda mais, o castigo pesa de maneira mais dura, por sua persistência do uso da liberdade para confrontar Deus, podendo até mesmo retornar como um animal, uma lesma, um besouro, para rastejar no mundo, o chamado karma, ou processo kármico. Aqui, se eu não me engano, esse karma é com K. Né? Ah, mas o karma não é do espiritismo? Não, karma não é do espiritismo. Princípio, karma é do conceito hindu, né? É outra cultura, outro princípio, mas é um princípio espiritualista. Ok? E todo mundo fica sempre preocupado, mas qual é do espiritismo, né? Porque a gente não revisita esses temas e às vezes o que ocorre é isso, a gente fica um pouco perdido sobre alguns padrões e é importantíssimo a gente revisitar esses temas. E esse é muito, mas muito complexo de compreender. E ele impacta justamente na forma como nós pensamos a respeito de tudo, né? Deixa eu só botar aqui de novo para todo mundo poder ler letras garrafais. 12. Vamos lá. Então vamos lá. A doutrina espírita, desculpa aqui que eu botei com letra maiúscula, mas no processo aqui de cópia e cola o negócio ficou meio enrolado. Vamos lá. A doutrina espírita se fundamenta em uma definição singular, ou seja, muito especial, de livre-arbítrio, extremamente sofisticada. Qual é? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem livre-arbítrio. Gente, sem livre-arbítrio. Ok? Isso é importante para depois a gente compreender outros aspectos. Sem consciência alguma, igualmente. Por volta de entre as 100 e as primeiras 1000 encarnações, foram gastas para desenvolver aspectos mais primitivos de consciência. Ainda sem livre-arbítrio. Num estado de nulidade moral e intelectual. Ok? O livre-arbítrio é uma conquista do espírito que a desenvolveu. É uma conquista. O espírito desenvolve ela, conquista ela. Não é largada. Não é dado simplesmente. Então, Allan Kardec, nas primeiras edições de A Gênese, apresenta que existem, em verdade, duas formas de dor: a dor fisiológica e a dor moral. A dor moral está associada a toda forma de imperfeição que o espírito ainda sustenta, conhece e gostaria de não ter mais, pois é a geratriz da dor moral, que está associada ao que chamamos de consciência culpada. Então, todas as vezes que você erra contra a sua própria consciência, mesmo com um pequenino avanço já empreendido desta consciência, você gera dor moral contínua, frequência que você vibra. Você passa a vibrar essa frequência dessa dor moral, que impacta no seu corpo perispiritual, que é o seu dosímetro. E, por conseguinte, conforme permitido, nos novos projetos de reencarnação, que sejam positivos, novos meios de se dissolver aquela imperfeição, uma imperfeição física, não, uma imperfeição moral, uma imperfeição da alma, com avançar em experiências de amor e sabedoria, em todos os detalhes. Ou seja, Deus aguarda para você dissolver as suas imperfeições, ele aguarda que você ame mais. Só tem um jeito de você dissolver egoísmo, é sendo fraterno. Só tem um jeito de você dissolver orgulho, é agindo com humildade uns para com os outros. Qualquer questões fora disso é surreal. Ah, mas da onde vêm os corpos físicos deformados, alterados? Nós é que pedimos. Olha, eu preciso vir sem as mãos,
Porque eu cometi muitos crimes de roubo. Eu preciso vencer as mãos. Isso vai ser muito importante para mim. Eu vou olhar para minhas mãos e vou lembrar, mesmo estando no corpo físico. E de tanto impedir, tanto pedir, tanto insistir, a espiritualidade deixa. Aí vocês podem estar pensando assim, pô, você está inventando isso, é um psicopata, é uma pessoa meio alucinada. Não, eu não sou totalmente assim. Eu vou mostrar para vocês da onde eu estou tirando isso. Inclusive exemplos que estão aonde, que está inclusive no livro Céu e Inferno. Vamos citá-lo aqui também. Então ele continua. Deus nos permite executarmos os planos de reequilíbrio que acharmos necessário para aprimorarmos a nossa harmonia conosco mesmo. Primeiro é a harmonia conosco mesmo. Com a ligação inegável com o próximo e com Deus. Todos nós vamos cair nessa consciência. Meu Deus, eu tenho uma ligação. Eu estou interligado com as outras almas. Eu não estou uma alma sozinha vagando por aí evoluindo. Evoluímos em conjunto. Então, a autonomia de progredir sempre como resultado do desenvolvimento intelecto-moral. É claro que temos essa autonomia. E ela é gradual, gradativa, paulatina. E vários aspectos que há 300 anos atrás todo mundo achava moralmente certo, hoje, se a gente revisita, todo mundo acha, poxa, é um absurdo. Ou seja, sua consciência é diferente de 300 anos atrás. Porque você vivia naquela consciência e concordava com ela. Com aqueles feitos, com aquelas formas de agir e reagir. Então, é por esse motivo que temos que revisitar esses conceitos. Porque eles são sutis, né? Bem sutis. Continuando. A moral não está fundamentada com algo externo. Assim, o Espiritismo plenamente nos instrui. A moral não está fundamentada como algo externo, e sim um projeto individual interno. Isso é importantíssimo. Da alma, ou seja, o espírito encarnado, através de sensações íntimas de felicidade, enquanto que a dor moral é inerente à imperfeição. Ok? Como o calor é inerente de uma chama. Então, inerente aqui, ele está falando grau de pertinência. Uma coisa pertence à outra. Né? Não sei se está sendo claro. Quem quiser, por favor, pode interromper, porque o assunto é complexo. Então, são leis que impactam na alma. Leis da alma. Ok? Alguém quer perguntar? Pelo que você está me dizendo, então, todos os espíritos que são criados, eles não têm livre-arbítrio. Eu ainda não tinha tido esse conhecimento. Não tem. Não tem livre-arbítrio. Assim que ele é criado, não tem livre-arbítrio. Mas quando você fala desse espírito que não tem humano já, humano. Então, quando a gente vai falar livre-arbítrio, por exemplo, eu queria que você, vou dar um exemplo genérico, você vai me compreender. Se você hoje chegar numa tribo indígena e pedir para ele gerar energia elétrica através do princípio motogerador, ele tem como fazer isso? Não tem. Ele não tem esse conhecimento. Aí vamos supor que você treina ele nesse conhecimento. Você treinou, capacitou ele aprendeu, ele assimilou esse conhecimento. Primeira coisa que ele vai fazer é tentar usar essa parte elétrica para tudo. Então ele vai descobrir que tomar choque e doeu nele. Porque ele não evoluiu moralmente, só foi um degrauzinho intelectual. Ok? Foi só um pequeno degrau intelectual, ele percebeu eletricidade. Se ele quiser usar para o mal, fica à vontade. E assim ele pode proceder. Assim o ser humano também o fez. Cadeira elétrica, há um século atrás, era algo rotineiro. As pessoas queriam ver a pessoa se estribuchando, né, sendo assassinadas por uma cadeira elétrica. As pessoas achavam aquilo ali importante. Ver a pessoa padecendo por aquele sofrimento. Imposto pelo Estado. Uma coisa louca. Totalmente alucinante. Hoje em dia, se para observar essa barbaridade, parece um povo bárbaro. Não, mas estamos falando de um século atrás.
O que torturar aquela pessoa com eletricidade vai transformar aquela alma? Em nada. Era muito melhor botar ele no lugar para ele aprender os princípios educacionais básicos de vivência, de onde ele veio, para onde ele vai. Ah, mas ele não vai aprender, ele não vai assimilar. Ele não tem essa capacidade. Mas vai ficar registrado na alma dele. Quando desencarnar, ele vai poder revisitar aquele conhecimento. O problema é que as pessoas decidem assassinar as pessoas sem nem sequer instruí-las sobre o bem, sobre os princípios básicos morais cristãos. Só existem os princípios básicos morais das leis da República, que é o princípio básico moral mais simples do Império Romano. Toda lei, toda legislação da Terra é baseada no Império Romano. A sua essência é da época do Império Romano. Você vai encontrar termos e até mesmo bases de lógica que partiram do Império Romano. Mas cadê? Onde estão as leis da alma? Porque já que você se compreende como um espírito, você quer saber quais são as leis da alma? Quais são os mecanismos da alma para poder evoluir como espírita? Porque você já tem essa consciência. Eu sou um espírito. Eu quero evoluir como espírito. Quais são os meios para isso? Entendeu? Então, as primeiras 1000 encarnações não contou. Pô, mas o cara assassinou, fez um monte de loucura. Ele está num estado totalmente semi-animal. Semi-animal. Ele não tem essa consciência entre bem e mal, equilíbrio. Não tem. Então, prosseguindo. Outro universo sem leis da matéria, sem leis da fisiologia, desculpa. Ou seja, o mundo onde nós estamos, chamado mundo espiritual, quando deixamos o corpo físico, deixamos o corpo físico durante o sono, é outro universo, sem leis da matéria. Nós estamos estudando isso no Livro dos Médiuns. As leis que nós estamos estudando no Livro dos Médiuns são leis do mundo espiritual, de fluidos que se manipulam fora do corpo físico. Então, outro universo, sem leis da matéria, sem leis da fisiologia. O que quer dizer sem leis da fisiologia? Você não tem corpo físico. Como é que você pode desencarnar e sentir frio? Tem alguma coisa muito errada com o seu psiquismo. Como é que você pode desencarnar e sentir dor no baço? Você não tem mais corpo. Você não tem mais corpo físico. Então existe um grau de materialismo que você está vivendo tão profundo e tão ainda embrutecido que você deixa o corpo físico e você considera que você ainda é um corpo físico. É algo sem sentido. Quando você despertar realmente para as questões espirituais, você vai perceber que você não tem corpo físico. Não tem. Você tem uma estrutura que não está nas melhores das formas, que é o seu corpo espiritual, né? O qual tem outras regras. Sem castigo divino. Ali não tem castigo divino. Tudo que impacta no nosso perispírito somos nós que geramos, como um dosímetro. Poxa, você está emitindo a radiação. Você está emitindo sua própria radiação, as suas próprias frequências perturbadas. Você está desestruturando uma matéria que gasta energia. Essa sem matéria, esse fluido universal que compõe o nosso perispírito é uma matéria, gasta energia, não vem do nada. Aí você está desestruturando, desequilibrando com as vibrações do seu pensamento alterado, da sua consciência perturbada, zangada, chateada, rancorosa, querendo destruir, querendo matar, querendo pintar ou bordar. Automaticamente você vai perceber o seu perispírito cada vez piorando mais e se ressentindo dessas vibrações que procedem de nós mesmos. Ou seja, do próprio espírito, que não é o perispírito. Então, a lei de ação e reação, sempre focada no espírito, baseia-se no confronto entre a sensação de felicidade e o desconforto do sofrimento moral. Não existe mais nada. A própria palavra lei, eu não gosto dessa palavra, né? A condição, vamos botar assim, ó, a condição, que não é uma lei propriamente dita, para o espírito. Se ele não tem consciência, como é que ele vai sofrer o que ele não tem consciência?
Você chega para uma criança de 8 anos de idade e fala: lembra o que você fez com 3 anos de idade? Você riscou a parede ali? Lembra? Você também destruiu? Você arranhou meu carro? Agora você vou botar você para trabalhar, agora você está adolescente, vou botar você para trabalhar para pagar aquele arranhão que você fez no meu carro. Absurdo que você fez, você desequilibrou o equilíbrio físico do carro. Você tem que restaurar. É algo surreal. Você não faz isso nem com seus próprios filhos. E olha que você não ama e não compreende a lógica de equilíbrio e de progresso. E você não impõe isso para os seus filhos. Ou não deveria impor, né? Então, essa condição de ação e reação, sempre focada no espírito, baseia-se no confronto entre a sensação de felicidade e o desconforto do sofrimento moral. É aqui, ó. Dentro do próprio indivíduo, ou seja, dentro do próprio espírito. Então, este é um mecanismo da alma que inevitavelmente irá conduzir à superação da imperfeição e à construção da felicidade. Ok? Por seu esforço e seu desempenho. Então, agora, a gente consegue parar e observar o aspecto, como é o livre-arbítrio do materialismo, da teologia tradicional, do espiritualismo e o espiritismo. A proposta espírita é completamente diferente por simples espiritualidade, ok? E muito mais com relação à tradição essencial teológica, onde diz que Deus já te construiu pleno, perfeita consciência, sabe de tudo. Se está fazendo errado, você não está prestando atenção, você está produzindo um pecado original, ou seja, tão errado quanto originalmente os primeiros. Compreende o problema todo? Então, você acredita que Deus te pune. Você acredita que Deus pune a você. É uma coisa surreal. Então, vamos prosseguir. Pastor Zélio, é o que acontece, pelo menos comigo, né? A gente tem isso tão arraigado, tão entranhado, que é difícil a gente conseguir conceber algo diferente disso, né? Pelo menos eu tenho essa dificuldade. Eu acho isso tão complexo, uma coisa tão assim... Mas você está certíssima. Por que você está certíssima? Porque você estudou... É impactante isso. Você estudou a teologia, você foi educada na teologia tradicional, sei lá, 100 encarnações. Certamente essa é a primeira ou segunda encarnação sua. Talvez seja só a primeira, né? 1857 foi a data de publicação do Livro dos Espíritos. 1857 até agora, só fazer a conta. Né? A gente está o quê? Não tem nem o quê? Não tem nem 4 séculos, tem nem 3 séculos direito, né? Então estamos há pouquíssimo tempo com o Consolador Prometido explicando esses detalhes. Porque olha só o problema. Se você acredita que Deus te pune, que Deus te maltrata, para você progredir, para você se elevar, você vai achar natural que para educar os seus filhos, que para fazer as pessoas que estão à sua volta progredir, você tem que maltratar elas. Você vai achar totalmente natural. Você compreende? Pô, Deus faz isso comigo, eu tenho que ajudar o trabalho divino. Eu tenho que promover esse maltratar para as pessoas se transformarem. É esse o gargalo desse problema todo, né? Eu não sei se deu para me fazer claro com relação a isso. Então... mas aí o que acontece? Tem uma coisa pior. Eu vou falar pior do que Deus punir, Zélio. Sim. É a nossa consciência. Mas é isso que o Espiritismo vem tratar. Pior do que a punição de Deus é essa consciência culpada que a pessoa fica. Mas exatamente, Deus não pune. Deus nos ama plenamente. É essa palavra, Deus punir, é que não existe. E eu vou provar para vocês hoje. Ninguém vai sair daqui hoje sem saber isso. Deus não pune ninguém. Não pune. Poxa, mas eu vi a criança nascer sem cabeça, sem cérebro. Foi ela que pediu. A própria criança que pediu. Foi a consciência dela que leva ela a perceber que é melhor ela passar por isso. Não é não é isso. É um desafio para o espírito.
sensato que eu digo, não é um pedido consciente. Não, olha só. Que ela traz. Nós vamos chegar nisso. O gênero... Porque seria no corpo, a gente não quer? Olha só, o que acontece? Você escolhe o seu gênero de prova. A doutrina espírita fala sobre isso, a gente vai revisitar essas perguntas, ok? Vamos só repassar aqui, a gente vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Só para a gente entender o que é autonomia e o que é heteronomia, somente a palavra. O que é moral por heteronomia? Heteronomia moral é um agente externo. Fé cega, obediência passiva a regras impostas. Isso, consequentemente, gera competição, condicionamento, castigo e recompensa. Importa o ato e não a intenção. Ponto. Moral por autonomia. Agir pelo bem, pela compreensão das leis morais, de forma voluntária, consciente, participativa. Cooperação, caridade desinteressada, confiança mútua. Responsabilidade moral proporcional ao entendimento. Olha isso. Responsabilidade moral proporcional ao entendimento. Quem disse que nós compreendemos grandes situações complexas da vida? A gente não compreende. A gente vai ser responsável moralmente por isso. Vamos supor, você está andando na rua, tu viu um cano na rua. Você achou aquele cano estranho, você puxa aquele cano. Aquele cano é o último elemento que estava faltando para desequilibrar uma ponte que ela já estava prestes a cair. Quando você puxou, a ponte caiu, tinha dois ônibus escolares em cima dele e mais não sei quantos adultos. E desencarnaram ali, naquele minuto, 87 pessoas. Já se sentiu culpada? Você está entendendo? Você não sabia que puxou naquele cano ia desequilibrar o que já estava mega desequilibrado, que ia despencar tudo. Você não tinha essa consciência. Então a responsabilidade moral ela é proporcional ao entendimento e, é claro, ao seu grau de consciência desenvolvida. É assim que Deus trabalha, seria surreal. Tem que ter uma certa autonomia nessa questão do progresso. Você tem que construir esse entendimento. Você tem que construir esses sentimentos mais nobres. Ok? Isso é só para distinguir uma coisa da outra. Porque tanto o materialismo, ele diz que o meio externo é que altera, é que conduz o seu progresso, né? Ele acredita 100% que é o meio externo. A relação de dor e prazer faz você não ter certas atitudes e ter outras. Né? E a autonomia apresentada por Kardec é algo totalmente novo, porque até mesmo as teologias e as outras estruturas religiosas, o pensamento é sempre esse. Você está sendo imposto por princípios de dores, quando você se interliga à fisiologia do corpo físico, ao que? A se transformar. Pô, se eu não transformar, eu vou sentir dor. Você entende? Só para entender esse princípio. Prosseguindo. Ao presenciar tanto sofrimento, às vezes eu tenho dúvida se Deus é mesmo misericordioso. Acredita, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Então, por que Deus puniria seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Não se trata de punição, Tiago. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente. Cabe, então, trabalhar para reintegrar-se no plano divino, depois de ter dado ouvido a sugestões contrárias à sua própria paz. Então, trouxemos aqui algo extremamente moderno, que é o livro Boa Nova. O Cristo dialogando com o discípulo, uma mensagem mediúnica, de um contato de Jesus, logo após ter ocorrido a mulher adúltera ter sido salva do apedrejamento. João e Tiago queriam entender por que o Cristo não autorizou apedrejá-la, se estava na lei. Se estava na lei, por que não apedrejou ela? E conversa vai, conversa vem. Tiago pega e fala: poxa vida, eu não entendo como que Deus pode ser bom e justo se estou vendo esse monte de moléstia, E Jesus pergunta: você acredita que Deus desça do seu amor eterno e sua infinita sabedoria para promover dor nos seus filhos que ele mais ama?
É impressionante. Ah, mas por que nós escolhemos, então, esse caminho de dor, esse caminho funesto? Porque é o único que a gente conhece. É o único que a gente conhece. Por exemplo, se você tem um olho que está sempre preocupado com o vizinho, sempre preocupado com o que o outro está tendo, com o que o outro está comprando, que carro que ele tem, pode ser que uma encarnação você pensa, Senhor, eu quero vir cego. Cego, não vou ter esse problema. E eu vou compreender que eu usei muito mal o olho. Não é ninguém que impõe a sua cegueira, não. Ah, mas é aqueles casos que a pessoa cegou realmente uma pessoa. Ué, quando a pessoa reconhece, compreende que está errado o que ela fez, ela se sente, puxa vida, outras pessoas viveram na Terra sem poder enxergar. Eu preciso dessa experiência para me libertar desse mal que eu impus. Mas isso não transforma a relação dele entre essas duas almas. É um desejo íntimo daquela alma para se reequilibrar com ela mesma. O reequilíbrio que ela vai ter que promover junto com a outra alma que passou a odiar ela, é uma questão que ela vai ter que fornecer amor. Daí vem o arrependimento, a expiação e a reparação. A reparação é que é o grande problema. Porque para você conseguir reparar o mal que você fez, você tem que ter capacidade de amar. Você tem que ter sabedoria para escolher. Senão você volta e escolhe os mesmos erros. Senão você volta e escolhe os mesmos infortúnios. É esse o grande problema. Então, sabendo que você ainda está muito orgulhoso, muito vaidoso, você não conseguiria chegar numa situação similar e ser fraterno, você pede situações que venham quebrar a luz do grande abismo que a nossa alma grita de orgulho e vaidade, que é o projetor descabido de irradiações desequilibradoras. Então ele já está mais ou menos inscrito no perispírito dele. E ele observa, ele pode ver fisicamente o perispírito desequilibrado. E quando ele tem consciência que ele quer reequilibrar, ele assim o promove. Só que tem um problema grave. Quem disse que você sabe amar? Como é que você vai reparar o mal se você não sabe amar? Então, o próprio Cristo, quando falou: eis que está são, a um aleijado que foi curado. Eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O que? Proveniente de Deus? Que Deus está punindo ele? Não. Que ele mesmo vai querer coisa pior, para se reequilibrar o mais rápido possível. Então a gente, pela culpa, imprime isso no próprio perispírito, é isso? Senão nós não conseguiríamos ter um dosador para checar como estamos vibrando, como está vibrando nossa alma. Como está vibrando nossa alma? Você não vai perceber. É por isso que temos perispírito. Esse é o principal motivo. Não é para ele ser um molde para o próximo corpo físico. Não é esse o principal motivo. O principal motivo é para ele ser um acumulador de irradiações da nossa consciência, que é o espírito. Não entendi. Calma aí, recapitula aí. Muito avançado isso, calma aí. O espírito vibra numa certa frequência. Essa frequência, essa vibração, ela se propaga para o perispírito. Como igual um dosímetro. Você não bota o dosímetro para mexer em para fazer tirar raio-x? Ele não captura a radiação e acumula naquele componente? O nosso perispírito acumula as radiações do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, de como nós, como alma, estamos vibrando. É esse o problema, é esse o grande problema. Poxa, mas eu cometi um monte de crime quando eu saí do corpo físico. Eu me vi, quanto mais grosseiro aquela alma, quanto menos aquela alma evoluiu, mais ela transmite esse apego à matéria, apego ao corpo físico para o perispírito. Quanto mais aquela consciência está mais espiritualizada, Emmanuel fala sobre isso. Hoje existe uma necessidade muito maior de espiritualidade do que de espiritismo. A gente chega a falar claramente. Precisa de muito, porque todo mundo se acha que é o corpo físico. Chega um dia em casa e fala: poxa, eu tô cansado. Poxa, eu tô cansado. Você não tá cansado. Você tá sentindo fadiga do corpo físico. Cansado para pensar, para amar, para sentir, você não pode estar cansado. Você, como espírito, não tem corpo. Mas você pode estar cansado de amar, cansado de pensar no bem.
cansado de refletir positivamente. Não é verdade. Nós usamos isso como desculpa. Ah, tô sentindo o corpo fadigado? Ih, não quero nem conversar com ninguém. Quero ficar pensando nada. Você quer desligar o seu pensamento. É assim que nós funcionamos, né? Eu vou ter que... Agora nós vamos adentrar explicitamente aqui para as perguntas, mas antes eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acho que a maioria não percebeu. Aonde está a lei de causa e efeito? No Livro dos Espíritos. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí agora, eu peço que abra ele em PDF e mande fazer uma busca. Escreva assim, ó, lei de ação e reação. Não precisa nem escrever a parte moral, só escreva assim, lei de ação e reação. Não tem. Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e botar lei de ação e reação, todos esses livros são focados no espírito. Não são focados para o corpo físico, ok? Essa causalidade de ação e reação é na matéria. É na matéria, ok? Aí pega aqui, ó, das leis morais. Não tô sendo bem pragmático, ó. Das leis morais. Primeira lei, da lei divina e natural. Segundo capítulo, das leis morais que está no Livro dos Espíritos. Da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, amor e caridade. E da perfeição moral. Mas não entendi. Cadê a lei de ação e reação? Porque desde que eu estou no espiritismo eu ouço falar disso. Você ouve uma forma mecanicista de interpretar os mecanismos que se traduzem entre o que a alma experiencia, o que o perispírito escreve no corpo físico. Mas o que está acontecendo com a sua alma? Tem a lei de ação e reação na sua alma? Não, não tem. Lei de ação e reação moral? Olha, eu vou tomar 3 tapas na cara ali na frente, nossa, meu comportamento vai mudar completamente. Ao contrário, a maioria se revolta. A maioria se revolta que é vingança. Eu nunca vi um espírito desencarnado e se comunicar na mesa mediúnica e falar assim, puxa vida, graças a Deus que eu passei por essa dor, por esse sofrimento, se Deus permitiu, é porque eu estava precisando. Eu devo ter provocado isso e gerou essa consequência em mim. Aí você pode comentar assim, poxa, mas ele não tem consciência da outra encarnação. Ele não tem consciência das imperfeições dele. Não, não tem. Mas essa questão de você acreditar que tudo que acontece com a gente na Terra é exatamente uma reação ao que nós fizemos no passado é algo sem sentido nenhum. Não tem sentido porque não está na doutrina espírita. Não está na doutrina espírita. Nós escolhemos o nosso padrão de prova. Nós escolhemos mergulhar em situações mais graves, mais complexas. Perder o corpo físico por morte de assassinato ou não, morte violenta ou não, não mexe em nada com o espírito. Não faz ele progredir. Senão você vir todas as vezes pedir para vir dentro de um moedor de carne. Eu quero cair dentro de um precipício 1000 vezes. Pô, se eu cair 1000 vezes, nossa, passei, né, à frente de todo mundo. Me tornei um espírito de luz. Não, você não vai se tornar um espírito de luz somente porque seu corpo físico foi destruído milhões de vezes, em formas agressivas. Não é assim que funciona. Ok? Então, prosseguindo. Então, somente revisitando esse tema. Livre-arbítrio. Tem um homem livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ok. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Só que a maioria que está lendo aqui, ó, nas primeiras fases da vida, a pessoa está achando que esse fases da vida é a expressão que a gente usa na língua portuguesa, de fases da vida numa encarnação. Fase da infância. Não, ele não está falando disso. Ele está falando daquelas primeiras encarnações. Então, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Ou seja, nós também passamos por infância espiritual. Ele não está falando aqui de criança do ponto de vista físico.
Se ele faz, é por analogia, mas ele está se tratando especificamente essa criança espiritual que acabou de surgir, né? Então, a pergunta que você estava fazendo e que todos nós estávamos nos perguntando: escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova experiência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, pelo qual ele vai passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, ele continua, Kardec insiste na pergunta. Não é Deus, então... Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham, assim o caminho do bem, como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Essa frase aqui em amarelo, ele está deixando claramente. Pô, às vezes você está aquele corpo físico todo alterado, todo deformado. Pô, você vai dizer que foi Deus que quis que aquela alma ficasse sofrendo aquilo ali? É surreal. É óbvio que não. Qual pai, para educar o filho, faria isso com o próprio filho? Nós não faríamos isso com o nosso próprio filho, nossa própria filha? Por que faríamos isso com... Por que Deus faria isso conosco? É óbvio que não. Mas ele quer que separemos. Ó, ademais... Danifica o corpo físico se cometer um suicídio, por exemplo. Aí é uma culpa imposta a nós mesmos. Não. Quem está cometendo o ato não é Deus. Quem está cometendo o ato de assassinar um corpo físico não é Deus. Somos nós mesmos. Tem nada a ver com Deus. Zero. Né? Não é Deus que está promovendo nada disso. Ele está deixando claro. Cumpre se distingue o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. O que é da vontade do homem. A maioria, quando chega do outro lado e percebe que nada acabou, a pessoa percebe isso. Ué, mas tem uma série de regulamentações e funcionalidades no veículo que você está dirigindo. Você está dirigindo um carro. Olha só, você está dirigindo um carro chamado corpo físico. Você resolve destruir esse carro. Aí você destrói. Aí você quer botar a culpa em Deus? Ó, alguém já fala assim, ó, esse lugar aqui é muito alto para pular. São 6 metros de altura, não pode pular daqui não. Aí você vai e pula. Aí você se quebra todo lá embaixo e desencarna. Aí você vai culpar Deus? Não tem sentido físico isso. Mas aí, então, é uma imposição da lei de Deus. Eu destruí meu corpo físico, automaticamente eu danifiquei meu perispírito. Então, aí eu te perguntei, onde é que está essa lei? Hoje você pega na obra da doutrina espírita, onde está escrito essa lei? Essa lei moral. Porque você está dizendo o seguinte, olha só. Olha só a pergunta que você está falando. A pessoa foi cometer um suicídio. Para poder educá-la e ela aprender que o suicídio é errado, existe uma lei que vai ela sentir muita dor e com isso ela vai aprender a não cometer mais suicídio. É isso que você está falando? Não, eu estou falando a questão de você danificar, você vir com um problema no seu corpo físico por um erro que você cometeu. Não. Essa é uma suposição sua. A sua frase está supondo isso. Você está supondo isso. O que o Espiritismo fala não é isso. O Espiritismo fala o seguinte: você tem uma imperfeição. Né? Você tem uma imperfeição e você quer reduzir essa imperfeição, existem meios rápidos e certeiros para diluir suas imperfeições.
Eu vou ter que desligar aqui a chamada e eu vou abrir uma nova sala, tá? A gente vai continuar a partir daqui. Vamos lá. Assim, não tem uma locomoção direito, não tem o pensamento no corpo físico, todos os problemas, vamos dizer, vegetando. É ele que escolheu, não foi Deus. Ou não é uma forma de você evitar que a pessoa cometa mais erros e tem essa possibilidade de equilibrar o corpo físico. Então, você está acreditando que punir aquela alma vai fazer com que ela escolha outras escolhas. Você volta para a teologia tradicional. Ai, mas é muito difícil. Vou fazer igual a Sandra. Sandra, estamos duas aí, ó. Não, mas olha só, estamos prisioneiros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Ela está falando do suicídio, né? Sim. Ai, meu Deus do céu, o que fez o avião? Santos Dumont. Sim. Ele acabou se suicidando por causa que o avião foi usado para a guerra, não foi isso? Então, isso que a história conta. Nós não sabemos o grau de depressão que ele estava, de tristeza, coisas, situações da vida que ele não aceitava. Ninguém escreve isso num livro, né? Você já viu alguém escrevendo isso no livro? Ninguém escreve. Porque agora eu não sei qual foi o livro. Eu vou ter que pesquisar, porque eu ouvi uma história dizendo que... Eu acho que até o Geraldinho que conta, e agora eu não sei direito. Ele nasceu em Minas, foi filho de um casal lá de Minas. Então, e depois ele nasceu perfeito, mas aí depois de um tombo, ele ficou doente. No caso, reencarnou, né? Aí o Chico falou que era o Santos Dumont, no caso. Ficou doente, eu não sei se foi paralítico, foi uma coisa assim. Aí, digamos... Pô, mas é assim? Você destrói um corpo físico, você assassina uma encarnação por suicídio e você só vai ficar paralítico? Você tá entendendo? Essa coisa de ponderar o que você vai receber por ter feito algo, isso não tem nada a ver, essa dosometria, esse raciocínio de dosometria não é da filosofia espírita, é da filosofia espiritualista. É do karma. Você tá entendendo? Nós estamos sempre flutuando entre diferentes filosofias. Não, mas eu acho que o espírito ele cometeu um erro, ele assassinou uma pessoa. Aí ele vai chegar no próximo corpo físico, vai dar tudo certo. Não, mas quem vai analisar isso é Deus, não somos nós. Ele tinha consciência do que estava fazendo? Foi legítima a defesa? E ele tentou fazer o máximo para não cometer o assassinato? Então tem N situações atenuantes que só Deus, que sonda o íntimo de cada alma, pode analisar. Ele tinha consciência que era muito errado assassinar, porque a maioria acha que é certo. A maioria acredita que é certo. A consciência da pessoa acredita que é certo. E você vai chegar agora e falar, vou punir ela porque ela acha que isso é certo, e eu vou provar punindo ela, aí ela vai descobrir que está errada. Então você voltou à filosofia católica. Você está percebendo? Isso, hein? É muito complicada. É extremamente complicado. Porque ele está deixando claramente aqui no texto, ó. Ademais, cumpre, se distingua o que é obra da vontade de Deus, o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Tem um perigo ali, ó. É uma ameaça. Tem uma cratera ali no chão, no meio do nada. É um perigo. Você deixou de dividir a tela com a gente. Ah, perdão. Verdade, agora que eu percebi. Eu não botei a tela aqui, perdão. Vamos lá. Essa frase aqui é importante que vai dinamizar um pouquinho nossa leitura. Então vou retomar. Ademais, cumpre se distingua o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Ele está dizendo implicitamente, cuidado, o projeto reencarnacionista é um projeto de autonomia. Você escolhe, de acordo com a sua consciência culpada, eu quero modificar isso. Olha, eu quero transformar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade. Você escolhe detalhes do gênero da encarnação, o gênero.
Aí ele comenta: se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Ele botou lá um precipício, né? Não tem placa, não tem nada. Você que tem que olhar com cautela, andar com cautela, não andar distraído. Aí você olhou, opa! Essa parte eu não entendi. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Olha como é que a frase é totalmente sobre autonomia. E a gente não consegue interpretar a frase, porque a nossa visão de espiritualidade está extremamente atrelada e prisioneira aos outros princípios de livre-arbítrio, de criação da alma e de criação de culpa. Agora ele está voltando dizendo o seguinte, ó, existe lá um perigo. Não fomos nós que criamos, né? Por exemplo, eu quero reencarnar entre políticos. Eu quero reencarnar entre ladrões. Não estou fazendo ponte entre uma coisa e outra. Mas vocês entenderam. Eu quero reencarnar numa situação de poder ou reencarnar numa situação, por exemplo, entre ladrões, uma família de ladrões, de bandidos. Você tem certeza que você quer fazer isso? É um perigo. Ah, mas aquela família está funcionando por permissão de Deus, é claro. Existe um perigo ali. A chance de você nascer ali e se tornar um ladrão é grande. É uma prova grande para o espírito. Então, é do nosso desejo nos expor àquele perigo. Então, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. É igualmente com relação a essas mazelas do corpo físico. Olha, eu quero vir todo entravado. Porque eu vindo todo entrevado, eu vou treinar a minha humildade, a minha resiliência e a minha ligação com Deus. Eu quero me provar com relação a isso. E Deus permite. Deus o permite. Esse é o problema. Porque você acha que isso vai acelerar o seu progresso. Você acha que vai acelerar o seu progresso. Claro, quando a gente está aqui no corpo físico, que não possui a cultura, você não possui a cultura espiritual. Você não possui espiritualidade desenvolvida. Nesse minuto que nós estamos falando. A espiritualidade desenvolvida, eu não estou falando de espiritualidade do mundo espiritual não, tá? É de viver aqui na Terra, sabendo que nós somos espíritos imortais e eternos, e não vivendo esses brincar de Lego, que é a Terra. Todo mundo fica preocupado com isso, com o cabelo, com aquilo, não sei o quê. Só se preocupa com coisas materiais. E não se preocupa com absolutamente nada, com os valores da alma. Nada. Ah, você vai tomar banho todo dia, você lava o corpo físico. E como que você recicla? Complicou tudo. Sim. Então, eu tô aqui, encarnado. Eu tenho que me preocupar sempre em não cair em erros morais. Você só pode se preocupar com aquilo que você tem consciência. Por exemplo, você acha normal alguém ter recursos materiais e outros não terem absolutamente nada. E por uma lógica do materialismo, você fala, olha, existe uma meritocracia. Eu estou trabalhando e eu estou ganhando meu salário a partir do meu trabalho, justo e honesto. Aí, por regras da República, você acredita que o salário que você está recebendo é somente seu. Você tem certeza absoluta disso. E pode até botar em bancada e grandes fóruns de discussão espírita. Todos vão afirmar que têm certeza disso. Até desencarnar. Aí quando desencarna, você toma aquele susto. Olha, você podia ter disposto um recurso para ajudar os mais necessitados. Você foi extremamente egoísta. E aí você vai percebendo, porque você é convidado a revisitar a sua encarnação. Você vai lá ver como que você agia, pensava e falava com as pessoas. Você é revisitado a rever a sua encarnação, minuto a minuto. Aí você descobre, puxa vida, eu não sabia que eu tinha sido tão egoísta aqui. Eu não sabia que eu tinha sido tão não me preocupado com o próximo dessa maneira. Como é que eu pude fazer isso?
Aí ele fala, não é assim mesmo, sabe? A gente fica encarnado, distraído. E você não tinha consciência. Aí aquilo te dói, começa a gerar dor moral. Você tá entendendo? O despertar é por dor moral. Puxa vida, eu não quero fazer isso. Eu quero vir e conseguir ter condições de ajudar. E ter condições de vivenciar a experiência desses outros irmãos que eu não consegui ajudar. E por vezes a pessoa que está aguardando a sua ajuda são pessoas que você disse que ia ajudar, que você prometeu que ia ajudar, que você prometeu que ia colaborar na encarnação. Não só com questões materiais. Ajudar a encarnação de alguém não tem a ver só com questões materiais, não. É questões de valores da alma. É muito mais complexo. A gente está muito preso a uniforme de trabalho. Corpo físico é uniforme de trabalho. Nós estamos nos desenvolvendo para Deus. Deixa eu avançar um pouco mais, que vai fazer um pouco mais de coerência, ok? Com o avançar das perguntas, a gente vai compreender um pouco mais. Senão a gente não vai conseguir fechar. Vamos lá. Télio, Sim. Eu tô aqui, eu não vou ler não, mas só para depois a Ana até dar uma lidinha. Eu estou vendo aquele Religião dos Espíritos, do cabo que você está falando, eu estou aqui pesquisando, né? Claro. Aí o Emmanuel fala um pouco sobre isso aí que você está falando. É no capítulo 61, Doenças Escolhidas. Não vou ler não para não te atrapalhar, porque está falando desse item aí que você está falando, tá bom? Tudo bem, sem problema. Mas prosseguindo. Mas tudo procede do Livro dos Espíritos, tá? O pilar fundamental da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. Mas aquilo que você falou, a gente vai lá ler Religião dos Espíritos para expandir a nossa capacidade de espiritualidade, de realmente se sentir um espírita e não um corpo físico. E entender que tem certas situações de agravos físicos que vai nos permitir nos focar em aspectos mais espiritualizados. É essa a essência. Vamos seguir. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma experiência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Pergunta de Kardec é brilhante. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco. Olha o problema. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. À medida que seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo, Deus pode ficar guiando a gente igual a criancinha. Senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando um mau caminho, por desentender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então essa queda do paraíso, essa queda dessa bonança, isso tudo, não existe nesse formato. Aquilo lá é uma historiografia. Quem leu A Caminho da Luz sabe que aquilo é uma historiografia de espíritos que vieram de Capela, da constelação de Cocheiro. As 4 principais civilizações que ajudaram a povoar a Terra e promover o processo de enxertia divina. Algo muito mais complexo que a gente está estudando aqui, né? Que é a vinda do povo egípcio, o povo hebreu, o povo indiano e os chamados cientificistas, né? Os arianos. Eles ajudaram a povoar a Terra e transformar o que nós estamos vivendo hoje. Só que os cientificistas que se misturaram com a gente e que, toparam fazer sexo com o Leandertal, ter filho de Leandertal, tocou o terror e se misturou com todo mundo, foram os únicos, foram os cientificistas. O que aconteceu? Eles não aceitam o conceito de religião. Eles não aceitam o desenvolvimento moral. Eles têm uma negação profunda com relação a isso. Mas eles estão aí, espalhados pelo mundo, criando teorias materialistas, criando teorias socialistas, criando teorias comunistas, e todo mundo vai mordendo e engolindo esse bolo sem parar para pensar. Então ele continua, só para a gente não se perder aqui. E aí eu queria trazer esse exemplo, né? Muito melhor do que explicar é dar um exemplo. Então, no capítulo 8 do livro Céu e Inferno, geralmente as pessoas não estudam esse capítulo porque é um capítulo de exemplos, não precisa, né? É essencial estudar esses exemplos.
Expiações Terrestres fala do menino Marcel, chamado menino do número 4. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designava-se pelo número 4, nem nome tinha. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre osso. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes, era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificante. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre e um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe, quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas a seu ver superiores ao discernimento de sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: Doutor, tenha bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. O médico pergunta: Para quê? Replicou o médico: Se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos, quando durmo, a ninguém incomoda. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma, encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento? Admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim, tão nobre, e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ao admitir a anterioridade da causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Entendeu? Ele já está dizendo, Kardec escrevendo, né? Seria necessário negar a bondade da alma do que admitir a anterioridade dessa causa. Só que ele não está falando aqui de causa de punição, não, tá? Agora a gente vai ler isso em detalhes. Os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dele se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, né? Kardec tinha essa permissão de fazer isso, onde deu a seguinte comunicação: a vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sob o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que se lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, concede-me o seu lugar por esta noite. Era Santo Agostinho que cedeu o lugar para poder ele se comunicar. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aí agora, ainda sobre esse caso Marcel, quem vai responder continua. Ele comenta no caso, né?
Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Kardec perguntando para ele. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Ele respondeu, não seriam uma expiação direta. Mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Quem está respondendo é Santo Agostinho, né? Aquele a quem conhecestes, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Ele comentando, né? Esse espírito respondendo. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meus semelhantes, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os, eu, anteriormente, por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou, para terminar a minha depuração. Cadê a expiação? Não entendi. Ele andou retorcendo o corpo de alguém? Ele andou maltratando alguém a esse ponto? Ah, mas ele já tinha sofrido antes, por que veio sofrer de novo? Porque ele quis. Ele quis. Ele escolheu. Não existe nada automático na Terra. Olha, você fez a coisa errada, automaticamente caiu em desgraça. Caiu na lei de ação e reação moral. Não existe lei de ação e reação moral. A doutrina espírita não explica isso, não fala isso em lugar nenhum. Você não vai achar isso em lugar nenhum. A sua vibração da sua consciência deforma o seu perispírito e você o faz conscientemente. Tem espíritos encarnados que fazem de tudo para se tornar mais adoecidos, mais dementados, porque ele reconhece que tem uma ligação com alguém fluídica. Ele quer que aquela pessoa receba aquela forma dementada, doída e sofrida. Deus também deixa. Quer fazer isso? Fica à vontade, pode brincar de Lego. Mas tem um preço. Você um dia vai ter que voltar para a experiência física. Porque é na experiência física que você progride. Você vai mergulhar e vai conseguir se transformar na experiência física. Então todo mundo fica achando que reencarnar é uma questão de mas reencarna só aqueles que estão com processo kármico. Tá, mas isso é espiritualista. Espírita não pensa assim. Reencarnação é educação. Educação e oportunidade para você amar, para você perdoar, para você tolerar, para você dinamizar sua alma a aprender a trabalhar no lado positivo do gráfico. Positivo do gráfico. Ele quis vir com várias privações físicas para provar a persistência dele, para ele mesmo se testar. Será que eu vou conseguir manter minha consciência ligada a Deus? Ou eu vou me revoltar? Eu quero ver o que acontece. E ele paga para ver. E Deus deixa. E Deus deixa. Não é esse o conceito? Planeta de provas e expiações? Essa é a prova que ele quis fazer, né? Vamos continuar aqui, vocês vão entender um pouco melhor. Adeus, meus amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. E pronto. Saiu a trabalhar e a servir. Né? Voltando a uma outra pergunta que também consome as pessoas. Será que alguém desencarna antes da hora? Gente, essa pergunta está no Livro dos Espíritos. Tá? Aceita o conceito ou não. Você escolhe. Você quer aceitar ou não. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedente, interrompida, antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, tá letras garrafais, não tem nem como... Peraí, eu acho que ele quis dizer uma coisa diferente. Não tem nem como dizer, ele foi direto.
procede, né, o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. Então tem que escolher. Ou vai seguir o Consolador prometido, que qual Kardec recebeu e todo mundo concorda, ou vai adentrar em outro conceito, em outros ideais. A gente tem que escolher. Então alguém pode desencarnar antes da hora? E qual o problema? É só uma roupa. Você não muda quem você é só porque você desencarnou. Nossa, eu desencarnei e me tornei um espírito muito melhor. Não, você vai ser exatamente como você é. Se você é zangado, intransigente, impaciente, você vai desencarnar assim. Se você é triste, rabugento, chato, não sei o quê, você vai desencarnar exatamente assim. Exatamente assim, como você está agora. Então eu tenho que perceber as minhas próprias vibrações, de como eu penso, de como eu sinto a vida e agir de forma diferente, me transformar. Exatamente isso que o Cristo falou. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele está deixando 100% de autonomia para o nosso caso. Pedir o quê? Sim, eu quero pedir novos caminhos. Caminhos até duros, mas que façam despertar minha consciência. Eu quero buscar o quê? Meios de como fazer o bem. Aprender como se faz o bem. Aprender como tratar as pessoas com mais carinho e mais amor. Porque são minhas obrigações para com o próximo. E eu quero bater a porta e pedir trabalho a Deus. E exercer o trabalho segundo os preceitos do Pai, e não meus. Eu quero parar de cair na vida na Terra e viver a vida como eu quero. Eu quero cair na Terra e viver como Deus quer que eu viva a vida. Está implícito. Acabou, desencarnou. Mas você tinha mais um tempo junto com aquela família. Você precisava absorver aquele carinho, aquele momento fraterno, animar uma outra consciência e receber carinho de mãe, carinho de pai, afago, ternura. Você é carente disso. Quem não é carente de amor? A encarnação é interrompida. Mas ele está falando de uma encarnação anterior a essa, onde existia um padrão de carinho que foi interrompido. Então eles permitem mais um padrãozinho para quitar esse processo, porque esse é seu combustível. Por vezes é esse o combustível que precisa, que faz falta para uma próxima existência. Então, sim, um complemento de existência precedente interrompida. Complemento de quê? De tempo? De anos? Você acha que lá eles contam anos? Espera aí, olha só, vou contar mais 20 anos. 20 anos de quê? De um corpo físico? Um corpo físico não é nada. O que eles contam são as experiências. Nossa, teve vivência de amor, teve vivência de carinho. Ele conseguiu, ele conseguiu ter sensações de perceber a sensação de outros espíritos que o amavam, que direcionavam sentimentos nobres para com ele e ele reciprocamente para com o outro. Por que não? É esse o padrão, né? Então sim, podemos sim desencarnar antes da hora, né? Antes do momento em que devia terminar. Isso não é para botar as pessoas com medo. Isso é para dar um grau mais sofisticado de espiritualidade em nossas consciências. Meu Deus, nós somos espíritos. Você não é esse corpo físico. Não fica olhando muito para o espelho. Porque daqui a pouco tempo você vai ter outro corpo. Você não vai ver mais esse rosto. Vai ser outro rosto. Não se apegue muito a esse nome. Daqui a pouco você vai ter outro. E é bem pouco tempo mesmo. E tem espírito que até escolhe o nome antes de reencarnar, né? Então, o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Mas não necessariamente com a mesma família. Não necessariamente, né? Então, todo mundo lê esse trecho aqui de forma equivocada, ok? Também no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato. Que fato? Essas conversas com os espíritos. Kardec perguntava, você está falando do corpo físico? Tô, né? Está desencarnado. Você está sentindo frio? Você tem fome? Você tem consciência onde você está? Você tem consciência de quem você foi? Kardec tinha uma sequência de perguntas baseada nos ensinos, nas educações que ele teve durante o quê? Durante a sua escola. Ele teve aula de espiritualidade.
Ele teve aula de espiritualidade, que é chamada, até mesmo a gente esquece, né? A revista não se chamava Revista Espírita. Era uma revista ligada à psicologia. Ou seja, ele sabia que a parte central da alma é a que pensa, é a que gera sentimentos. Quem produz sentimentos é a alma, ou seja, o espírito encarnado. Não é o corpo físico, né? Então ele continua. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ponto. Acabou. Não precisa nem ler mais nada. Não precisa nem ler mais nada. Nossa, é óbvio que eu preciso de outras experiências para continuar corrigindo as minhas imperfeições. Imperfeições físicas? Não. Imperfeições da nossa alma. Como nós vibramos. Eu penso, em certas situações, eu desejo o mal de terceiro. Numa situação de competição, eu quero sempre ganhar e que todo mundo perca. Quem tem que ser em primeiro lugar sou eu. É uma imperfeição moral. E como que se desconstrói isso? Se buscar isso para os maiores catedráticos do mundo, sabe o que ele ia falar? Bota ele em esportes. Porque em esportes é certo ele perder. E ele perdendo, ele vai melhorar. É engraçado que a consciência do ensino percebe esses valores e a gente não percebe com relação a reencarnar. Às vezes, reencarnar você precisa perder. Você precisa não conseguir, não fluir. É isso. Não tem outro caminho, né? Então ele continua. Ou seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. A completa felicidade prende-se à perfeição. Então se você pergunta a um espírita com um grau de sofisticação, de consciência, de espiritualidade, com um grau de conhecimento de si mesmo, você pergunta para ele, você é feliz? Aí você pega e fala, meu amigo, eu tenho inúmeras imperfeições morais, inúmeras imperfeições intelectuais, inúmeras imperfeições que me classifica, que eu sou ausente de sabedoria. Como que isso pode me provocar e gerar felicidade? É lógico que eu não sou feliz. Eu vou me tornar feliz um dia, daqui a sei lá quanto tempo, não estou preocupado com o tempo, né? Eu sou um espírito imortal. Quando eu conseguir desenvolver as potencialidades de amar e de sabedoria. Se eu conseguir amar como Cristo recomendou e exemplificou, deu exemplo, não foi uma coisa teórica, ele deu exemplo de vida, eu vou conseguir o quê? Com essa prática, com essa rotina, cada vez me tornar mais liberto de mim mesmo. É esse o problema, né? Então não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, ou seja, de uma alegria, de uma felicidade. Então, em virtude da lei de progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Aí você toma um susto nesse quarto item. Você toma um susto. Porque o que você entendia de reencarnação, não, a gente só reencarna para sofrer. A gente só encarna para sofrer. Só reencarna para sofrer. Não, você não entendeu o espiritismo. Nós não mergulhamos na essência do espiritismo. Está deixando claramente esse processo da lei de progresso que nos brinda a oportunidade magnânima da reencarnação. Ele nos permite a possibilidade de adquirir o bem que lhe nos falta. Adquirir o bem como? Pega numa estante? Pega livro, põe embaixo do braço e lê? Não, você aprender a fazer o bem e praticá-lo. A gente conseguir realmente fazer o bem ao próximo. Como despojar-se do que tem de mal. Ou seja, evitar de produzir as mesmas reações funestas que produzimos no passado. É esse o maior resultado. Conforme o esforço, é claro, né? E vontade próprios. Que tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Né? Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. E é aberto a todas as criaturas.
Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes recebe-os em seu seio, à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Deixando a cada qual o mérito das suas obras. Ele não vai ficar mais guiando você. Não, mas ele fez uma coisa errada. Deus vai criar um mecanismo que vai provar para ele que ele está errado. Acabou. Não vai nem criar constrições de destinos que vai fazer com que ele escolha coisas diferentes. Vai acabar isso. Você vai ter sempre, cada vez, mais liberdade de atuar. Ou seja, mais liberdade de atuar, mais atenção você tem que ter durante a sua encarnação com relação aos seus princípios espirituais que você já detém. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Vamos fazer esse negócio aqui, você precisa de dinheiro para viver. Vamos fazer esse negócio aqui, mas você vai prejudicar 3 famílias, vai tomar a casa do outro, vai tomar o carro do outro, vai fazer um monte de coisa. Pô, mas a lei da terra permite. A lei da terra permite. Então faça, ué. Fica à vontade. Mas cuidado, hein? Você está num nível de consciência muito mais evoluído. Você vai se ressentir quando você desencarnar e for chamado a revisitar aqueles momentos que você diz que não lembra. Mas você vai ser obrigado a lembrar. É daí que surge o drama. É daí que é assim que a doutrina espírita apresenta a liberdade e como que nós vamos nos transformando. Ok? Então, só deixando claro, Deus não repudia nenhum de seus filhos. Nenhum. Pô, mas eu cometi um erro, assassinei, eu fiz isso, eu enganei. Nenhum. Você fez isso tudo porque você não tem amor desenvolvido no seu coração. Se você tivesse, certamente você não estaria escolhendo isso. Isso não te faz automaticamente inocente. Não é isso que estou falando. Mas você vai perceber que aqui na Terra é uma escola de depuração. E que sim, o nosso perispírito absorve as vibrações da irradiação do nosso mundo íntimo. Então você faz alguma coisa meio que escondido até dos outros, e tentando esconder até mesmo de você, não tem como você fazer isso, sua consciência está registrando tudo. Você vai lembrar que você enganou, você vai lembrar que você tapeou, você vai lembrar que você passou a perna em alguém. E aquilo vai te incomodar, porque você vai perceber que aquele processo que você desempenhou, e que o impacto foi só em R$300, eu enganei só em R$5.000, ele é o mesmo que causa uma série de desequilíbrios quando você está a cargo de bilhões de reais. Você vai promover bilhões de desequilíbrios. Então você sabe que a essência sua é que está errada e que você quer meios de transformá-lo. Mas à medida que você vê o grau de tortuosidade que está no seu mundo íntimo, você quer corrigi-lo o mais rápido possível. E por vezes escolhemos os caminhos mais absurdos. Eu digo absurdos do ponto de vista material hoje. Mas do ponto de vista de espiritualidade, ele vai se livrar daquela essência. Nossa, eu vou ficar entrevado. Eu quero ficar entrevado para não pular na casa dos outros e promover o mal. É ele que escolhe, não é Deus que impõe. Não é Deus que impõe. Não existe nenhuma lei divina que vai impor isso a alguém. Não faz sentido. Aí estamos achando que como você educa filho em casa, é como Deus educa as almas. Ou seja, você tá no nível de Deus, cara. Não tá. Tá muito longe. Deus não se chateia com nada que a gente faz errado. Não precisa testar Deus. Deus não fica zangado com... mas não fica. Não fica zangado, mas ele aguarda pacientemente a nossa depuração, a nossa transformação da nossa consciência, adquirindo cada vez mais percepções, não só espirituais, mas igualmente mais percepções, e essencialmente mais percepções do amor, da fraternidade, da sabedoria. Né? Então, prosseguindo. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Ele já está deixando claro.
existe um mecanismo automático de reciclagem moral que não tem nada a ver com experiência física, que está intrínseco da alma, que são leis da alma. Ele está dizendo, dependendo do sofrimento da imperfeição, o quanto você está sofrendo uma imperfeição, ou quanto você está se alegrando com uma perfeição, uma alegria profunda de ter uma perfeição na sua alma, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Até onde? Não importa onde você esteja, seja encarnado, desencarnado, em Marte, em Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, aqui na Terra ou não, não importa, estou em nosso lar ou não. Em nosso lar você vai ver pessoas narrando, né, situações de sofrimento, de imperfeição. É só você buscar, você vai encontrar, mas está lá em nosso lar. Se você for ver a historiografia para trás, não merecia estar lá, não. Não merecia. O próprio André Luiz não merecia. Só foi para lá por causa da mãe dele, que pediu, e pediu muito, insistiu. É isso, né? Prosseguindo. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, quando você escuta o espírito sofre o mal que fez, aí você fala, sofre onde? É essa pergunta que todo mundo está se fazendo. Sofre onde? No pé? Ele não tem pé. No fígado? Ele não tem fígado. Você não sofre em nada externo. Você sofre na sua própria consciência. Na sua própria consciência culpada. Você fica se remoendo de culpa. E essa culpa não desliga. A melhor coisa é dor física. Que só é por algum tempo e para. A dor moral, a consciência culpada, ela se sente culpada continuamente. Até que alguém te faça esquecer aquela culpa. Senão você não consegue viver. Você não consegue nem experienciar um outro pensamento de alegria. Você não consegue nem se levantar para tentar um dia diferente. Não consegue. Esse é o estado que nós estamos. Então, quando ele fala o espírito sofre pelo mal que fez, a maioria fica achando que é parte material. Ele está falando aqui de lei, Código Penal das Vidas Futuras, com relação ao que o espírito vai passar intrinsecamente espírito, não corpo físico. Ok? Então, toda falta cometida, ou seja, todo pensamento transviado, toda lógica consciente que você burla, por exemplo, eu sei que é errado roubar, mas tu vai lá, né? Tem vários médicos, vários profissionais de distintas áreas que fazem de tudo para assinar o ponto e levar algumas horas para casa do que ele não trabalhou. Não, a consciência não grita não? Não tem problema. Hoje a sua consciência acha isso natural. Mas daqui a 10 anos não mais. Ou daqui a 3 séculos não mais. Ou daqui a não sei quanto tempo, não mais. E você vai perceber que aquilo ali é uma imperfeição na sua alma. E que situações diferentes vão surgir no futuro e que você vai ter compromissos e respostas nesses compromissos de forma similar. Você vai achar que é natural viver em desequilíbrio, desde que seja permitido. Eu não vou ser preso, não vou sofrer imediatamente as consequências. É natural viver em desequilíbrio, promover desequilíbrios. Vocês estão compreendendo? São valores intrínsecos da alma. Ok? Então, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Paga quem? A você mesmo. Deus já sabia que você ia errar. É essa parte que todo mundo está esquecendo. Quando você vai mergulhar na experiência física, Deus já sabia que você ia errar. Quem não sabia disso era você. É igual você ver a criança tentando andar de bicicleta. Ela nunca andou de bicicleta. Aí ela fala, tira a rodinha. Isso é uma bobagem. Eu vou andar nessa bicicleta, você vai ver. Eu sou competente. Aí tu vai lá e tira. Ué, então vai, pedala aí. Vai cheio de alvoroço, pedala. Não dá nem 3 pedaladas, já tá no chão. Caiu. Nós que somos ignorantes, que não temos um sentimento sofisticado. Nós não sabíamos que a criança ia cair?
Então, se é seu filho, se é uma pessoa, vamos supor que é uma pessoa que você ama, realmente, você não vai ajudar a equilibrar? Você não vai correr do lado equilibrando? Você não vai amparar até a pessoa conseguir caminhar sozinha? É lógico que você vai, pô. E olha que você não ama direito. Você vai fazer isso, quem dirá Deus? Então é lógico que você que deverá ser paga, deverá ser paga a sua consciência. Você quer pagar para ver. Você quer apagar e destruir a fonte geratriz dessa mesma imperfeição. Você sabe que isso está vinculado a um egoísmo que eu não tinha percebido, que eu não rastreava. E você vai querer conscientemente transformá-lo. Só que nós somos altamente violentos. Nós somos ainda altamente agressivos, especialmente com nós mesmos. Vamos querer usar o máximo de agressividade conosco mesmos. E tem espírito que não se auto-perdoa. Comete um monte de desatinos e não tem como pegar e falar assim, eu me perdoo e eu quero melhorar. E não quer continuar avançando. Acha que não tem jeito. Eu assassinei 3.000 pessoas. Isso não tem jeito. Como não tem jeito? Para tudo tem jeito. Nenhuma alma vai ficar perdida. Nenhuma. Porque é só transformar o aspecto geratriz do problema. Se você alterou a geratriz, você vai reencarnar N vezes. E aquele problema você não vai executar mais. Você vai executar outros, mas não aquele. Então toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contra ele que deverá ser paga, a sua própria consciência. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Mas por que não? Né? Se você está naquela coisa de sofrimentos que nem a filosofia espiritualista, você vai... Não, a pessoa cometeu 30.000 crimes. Não, ela tem que responder por 30.000 crimes. Não é assim que Deus pensa. Se você recondicionou o que gera o mal em você e você começou a gerar o bem, não importa aqueles 30.000, o que importa é que você se descobriu. Se descobriu e vai conseguir amar a todos que você prejudicou. Você vai amar qualquer um. Você vai amar 1 bilhão, 8 bilhões de almas. Não importa quem esteja na sua frente. Se nesse meio tem 30.000 que você prejudicou, pouco importa, porque você já está nas vibrações e nos princípios de vida do amor que cobre a multidão dos pecados. Então você vai conseguir reequilibrar os desatinos que você fez. Não por sentir dor, por oferecer amor a quem você antes ofereceu ódio. Oferecer amor, se comportar com amor, aonde você ofereceu cisânia, zanga, destruição. Né? Então, a duração... E com vontade de tomar um cafezinho. Eu lembrei de Chico. Vou só avançar aqui para esse 16º, que é muito importante. Não dá para conversar aqui, em curto tempo, tudo sobre o livro Céu e Inferno, explicitamente nesse capítulo. Porque ele acredita que você já leu o livro inteiro. Né? Ele acredita que você leu os outros capítulos. Para poder fundamentar, embasar em que filosofia espiritual é essa que ele está ensinando. Então, quando ele chega aqui, por exemplo, 16º, o arrependimento, né? E ele vai deixar claro, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas expiação e reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação. Por quê? Porque a gente está entendendo errado o arrependimento. Sabe que você está entendendo o arrependimento? Poxa vida, me arrependi de ter feito isso. Não é isso que ele está falando. O arrependimento é aquele reconhecimento. Caramba, não é que eu pensava assim e reagia assim na vida de uma forma toda tortuosa e não percebi? Achava natural. Eu vi outras pessoas fazendo, eu nem questionava. Ainda mais porque eu estava me dando bem.
Eu nem questionava. Então, o arrependimento é uma mudança de valores. É uma mudança de valores. Não é do tipo, poxa, derrubei um copo no chão. Pô, não quero mais derrubar, né? Vou ter que limpar. Não é esse tipo de arrependimento fugaz e simples. É uma mudança de consciência mais profunda, por fazer conexões profundas. Caramba, possivelmente, se eu reencarnasse mais 30 mil vezes, sem essa percepção, eu erraria nesse mesmo problema 30 mil vezes. Então você começa a perceber que você tem padrões de reação, você começa a se conhecer mais. O arrependimento, na verdade, é o conhece-te a ti mesmo. É a hora que você fala, caramba, não é que eu falo zangado com as pessoas? Caramba, não é que eu falo humilhando? Aí você se descobre. Por isso que ele suaviza os travos da expiação. Você não precisa reencarnar sofrendo uma série de outras dores para reconhecer o quão equivocado nós reagimos. Então, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito e destruindo-lhe a causa. Por que a reparação? Porque a reparação você vai ter que jogar amor aonde você jogou ódio. Então, aquele coração, aquela identidade que você maltratou, você vai ter que amá-la. Você vai ter que se dispor em amor. E às vezes renasce na forma de filho, de filha, de parente. Mas tá lá com você no lar e você não tolera a pessoa. Mas Kardec está chamando, vem entender o espiritismo. Você está numa missão de transformar, reparar aquele mal que você fez amando. É o único jeito de reparar. Não tem como reparar o mal. Produzindo mal ou se afastando. Não tem como, você tem que amar. Então, só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Por que destrói a causa da sua imperfeição? Ou destrói a causa, né, daquela condição da falta. Por que ele destrói a causa da falta? Porque só existiu falta porque você não amava. No momento que você decide amar a qualquer pessoa, a qualquer situação, em qualquer circunstância, o que acontece? Você vai dissolvendo todas as causas da geratriz de todos os problemas. Então, do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Ah, mas então quer dizer que Deus não perdoa e nem condena? Não, ele não perdoa e nem condena. Isso é entre você e sua consciência. Você tem que alcançar esse desenvolvimento. Se você não conseguir alcançar esse desenvolvimento por si próprio, você não é merecedor dele. É isso. É ponto final. Não tem outro o que falar nesse sentido. Então, o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Você sente a culpa na sua alma, né? Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Aí você fica assim, poxa, mas se eu vou ter sofrimentos físicos e morais, é Deus que está me impondo. Não é Deus. É você ajudando a planejar essas transformações. Você vai escolher o gênero. É o contrário. Se deixasse por a gente escolher sozinhos, quando a gente vê o tamanho do problema, sabe o que você quer? Você pede para vir cortar as pernas, você pede para vir cortar os braços, você pede para vir cortar tudo, você pede até o que você não vai aguentar para reencarnar, vendo o tamanho do problema. É assim que a gente vivencia na vida do dia a dia. Acontece alguma coisa, você quer corrigir? Não, fulano, eu te prejudiquei, peraí, deixa eu te ajudar, que eu não sei o quê. Aí você quer fazer uma coisa extremamente mais desafiadora que talvez você não tenha condições de executar. Ok? Então, quando a forma como a gente está lendo, se a gente não entendeu os princípios basilares lá do Livro dos Espíritos, você vai ler isso aqui errado. É isso que eu estou falando. O texto não é para quem não leu o Livro dos Espíritos, é para quem leu, compreendeu e assimilou. Né? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Mas por que físico? A dor física transforma alguma coisa em você moralmente? Não, mas ela te impede, te faz despertar por símbolos vívidos de
não conseguir enxergar, não conseguir falar, não poder usar o pensamento plenamente. Mas você vai ver aquelas pessoas que são sindrômicas, nossa, você vê a pessoa amando, com o maior carinho, com o maior... A pessoa é super carinhosa, é mais carinhosa do que uma criança normal. Como é que pode isso? Uma criança sindrômica ser mais carinhosa e cativante do que uma criança normal? Aí você pensa, não, porque é um espírito que já ama. Não, não ama ainda. Mas é um espírito que está sendo testado e provado. Tá vendo? Você vai estar... Eu vou desligar da sua condição psíquica, da sua condição da sua alma. Vem lá da alma. Eu vou abolir, vou apagar um pouquinho esse acesso a essas questões de se autodesafiar, de ser dinâmico, de ser isso, de ser aquilo, de ser rápido em suas respostas, e você vai observar que existe amor já construído em você. Você vai reagir com carinho com as pessoas. Você vai perceber. Basta você querer. E a pessoa, às vezes, é extremamente carinhosa, mais carinhosa do que outras crianças. É impressionante, né? Então a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Essa é a essência da reparação, né? Não dá para tocar isso tudo, né? Tinha muito mais coisa para a gente conversar, mas o horário já avançou demais. Deixa eu ver aqui outra coisa que a gente pode conversar que vai facilitar. Esse é outro aspecto que todo mundo esquece, né? Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio dos povos civilizados? Pode. Deus não pede permissão, não. Aí você vê esses casos absurdos de pessoas que, né, assassinam os filhos, assassinam a esposa e cometem suicídio. Mas você não sabe de onde está vindo aquele espírito. Às vezes está vindo de um mundo extremamente, né, inferior. E às vezes é permitido, é brindada essa possibilidade. Mas você fica, não, mas foi um absurdo. Foi um absurdo. Você não tem aquela prisão mais. Você acha que é um absurdo. Você já se libertou daquilo. Ah, mas por que a pessoa teve que passar por isso? Ela que pediu. O espírito que nasceu junto com ela pediu. Ah, eu queria nascer com as pessoas mais inferiores para poder eu ter a minha iniciativa de amar, de agir no bem, mesmo com os mais inferiores, os mais tenazes, os mais duros, as pessoas mais grosseiras. E isso vai me desafiar a agir no bem ainda mais com essas pessoas. Isso vai dinamizar meu potencial de agir mais no amor. Tem espírito que pede isso. E Deus deixa, não tem problema. Bem, gente, não dá tempo mais, né? O tempo avançou, tinha muito mais coisas para falar do Livro dos Espíritos que eu não consegui colocar aqui, né? Então, só essa perguntinha aqui, ó. O que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra se desenvolve. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Aí a gente começa a compreender o panorama da Terra, né? Então, sim, nós é que escolhemos. Essa que é a parte complicada, né? Gente, vamos lá, porque só faltam alguns segundos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por ter acesso a essas informações, a esses ensinamentos, que possamos absorvê-los da melhor maneira possível. E assim damos por encerradas a reunião da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite.